E se o nosso planeta estivesse agora mesmo em julgamento? Não aqui, mas num tribunal cósmico. Hoje, a gente mergulha numa história impressionante sobre uma guerra silenciosa, uma guerra invisível pelo futuro da consciência na Terra. Vamos juntos entender o que está em jogo. Pois é, a premissa central é essa, e é bem forte. A Terra, o nosso mundo, no banco dos réus. Isso não é só uma metáfora, não. Dentro dessa narrativa, o planeta é o centro de um processo que pode, literalmente, decidir o destino de toda a humanidade. E aqui a gente chega no coração do mistério. Porque se a Terra é a vítima, quem é o réu? Quem é o acusado? A resposta, como a gente vai ver, não é nada óbvia. A primeira parte da nossa análise nos leva direto para essa corte intergaláctica. Aqui, uma acusação muito séria é formalizada, e ela não é contra um país ou um governo, mas sim contra um inimigo que age nas sombras de um jeito quase impossível de perceber. E olha só quem está na linha de frente dessa acusação. Temos o Henrique Hermes, que é a voz da humanidade nesse processo. Temos também o Dr. Hu, um cientista com conhecimento que vai além das nossas dimensões. E eles apresentam o caso para o Alto Conselho, que são basicamente os juízes supremos do universo. E a acusação é bombástica. Não se trata de uma invasão como a gente vê nos filmes com naves e armas. É algo muito, mas muito mais sutil. Um ataque energético, uma manipulação da nossa própria percepção. Tudo orquestrado por um grupo de seres chamados de umbralês. É aqui que a história começa a ficar complexa de verdade. Porque essa manipulação não acontece na base da força bruta. O método deles é bem mais insidioso. E por isso mesmo, muito mais difícil de ser notado. Então, esquece aquela ideia clássica de ficção científica. O ataque aqui é de dentro para fora. É uma reprogramação do nosso inconsciente coletivo. A nossa própria vitalidade é drenada através de contratos de energia que estão escondidos, disfarçados de cultura, de progresso. O ponto crucial é este. Os umbrales usam as nossas próprias estruturas contra nós. Mídia, governos, grandes corporações, eles não precisam criar nada novo. Eles só se infiltram nos sistemas que já existem para mudar a nossa realidade sem que a gente perceba. E é neste momento que a acusação ganha corpo. O Dr. Hu sobe ao palco, digamos assim, e apresenta provas holográficas que são irrefutáveis. Ele mostra a ligação direta entre o caos que a gente vê no planeta, as crises, as guerras, e uma assinatura de energia muito específica, a dos umbrales. Mas, e esse é um grande mas, o Conselho trava. Eles têm uma regra de ouro, uma lei primordial de não interferência, que é baseada no respeito ao livre-arbítrio. E isso cria uma tensão absurda. Como é que se pode intervir se, de certa forma, a humanidade aceitou essa manipulação, mesmo sem saber? Diante desse impasse total, a situação pede uma medida extrema. E a gente chega agora no ponto de virada do julgamento, um momento que é uma mistura de desespero com um cálculo muito arriscado. Com o conselho ali paralisado pelas próprias leis, a acusação parece que não vai a lugar nenhum. O Dr. Hu entende que o único jeito de virar o jogo é com uma atitude radical, quebrando todos os protocolos para forçar a verdade a vir à tona. Ele então ativa um artefato proibido, o TARDIS 42. Pensa num aparelho cuja função é impressionante. Ele transmite as provas não apenas para os juízes, mas direto para a consciência coletiva de todo o universo. De uma hora para outra, a verdade não pode mais ser escondida. E o que o universo inteiro vê é simplesmente devastador. Cenas da programação mental de crianças através de aparelhos. A humanidade sendo usada como uma espécie de bateria emocional, recursos do nosso planeta sendo sugados e, talvez o pior de tudo, simulações que mostravam o plano dos umbrais de levar esse modelo de controle para outros mundos também. A ameaça não era só para a Terra, era universal. Com a verdade exposta para todo mundo ver, não tinha mais espaço para hesitação. A decisão do Conselho foi imediata. Foi unânime. E pronto, o veredito sai. Intervenção imediata. A Operação Luz recebe o sinal verde. Mas a forma como essa intervenção vai acontecer é completamente inesperada. Esquece exércitos, esquece naves de guerra. A intervenção é feita por espíritos mensageiros de luz, que são descritos como seres de geometria viva. Eles não chegam impondo nada. Eles se conectam um a um com pessoas na Terra e as despertam de dentro para fora. E a ferramenta que eles usam é a emoção genuína. Então vamos para as consequências. Vamos ver como essa intervenção, que é toda baseada na consciência, começa a transformar o planeta a partir do interior de cada um. A filosofia por trás de toda a operação pode ser resumida nesta frase, que é uma inversão daquela famosa "penso, logo existo".
Aqui a chave não é a lógica, é o sentimento. A emoção autêntica é o que de fato liberta a consciência. E o resultado prático disso é o que a história chama de verdade emocional. É o ato de se reconectar com os próprios sentimentos de verdade. E quando as pessoas fazem isso, elas começam a vibrar numa frequência que os umbrais simplesmente não conseguem mais manipular. A mensagem é muito poderosa. Quem sente de verdade, vibra. E quem vibra não pode ser controlado. E o mais curioso é ver como isso se manifesta no mundo. A própria cultura pop, dentro da história, começa a mostrar essas rachaduras na Matrix. Celebridades, artistas começam a usar suas vozes para questionar a realidade, fazendo com que a manipulação fique visível para todo mundo. E para fechar tudo, fica essa reflexão no ar. A narrativa sugere que a chave para a nossa soberania, para a gente resistir a essas forças que tentam moldar o que a gente pensa, a chave não está na razão, mas a nossa bússola interna mais poderosa, a emoção autêntica. Será que esse é o nosso verdadeiro superpoder?